Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 3. Da última vez que estive aqui, trazendo a mensagem, nós falamos sobre, quem lembra? Não, essa foi a anterior ao essa foi a penúltima. Essa do exército foi forte, foi forte. A última, que a gente teve um mês atrás, acho que foi aproximadamente há um mês atrás, nós estivemos falando sobre tentar ao Senhor, né? Lembram sobre as formas de como a gente faz para tentar o Senhor, né? Que isso foi um dos motivos que deixou o povo de Deus, Israel, vagando por 40 anos no deserto. Lá em Êxodo capítulo 3, verso 7, diz assim: Então disse o Senhor: Com efeito tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos, e desci para o livrar da mão dos egípcios, e para fazer subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Diz a palavra do Senhor, né? O Senhor ficou consternado, ele ficou abatido ao ver o povo dele sofrendo, e sofrendo muito no Egito. E aquela opressão subiu diante dele, o clamor do povo de Deus subiu diante dele, e ele falou: não, vou livrar, vou tirar vocês da terra do Egito, e vou levar aquela terra que antigamente, sob juramento, eu jurei dar aos pais de vocês em possessão eterna. Aí ele levantou Moisés, e Moisés levou o povo de volta com um braço forte, com todo o poder e autoridade dada por Deus. Levou eles de volta, passando pelo Egito. Saíram do Egito, passaram pelo Mar Vermelho, passaram pelo deserto e entraram em Canaã. Todos conhecem essa história, né? Inclusive na última palavra eu também falei um pouquinho sobre essa história, onde o Egito, ele representa a escravidão, onde o Mar Vermelho representa a libertação. É interessante a questão do Mar Vermelho, que por que Mar Vermelho? Não podia ser o Mar Azul? Eles foram passar logo pelo Mar Vermelho. Por quê? Que coincidência. Esse Mar Vermelho já representava a morte de Jesus, já representava o sangue de Jesus. Quando você é liberto da escravidão, você é liberto por causa do sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que tem o poder de te libertar. Esse foi a segunda etapa. A terceira etapa é o deserto, que é um local de grande dificuldade, de grandes provações, embora livre. A pessoa já é livre, mas passa um período de lutas. E por último, a Canaã, que é a terra de liberdade e prosperidade, onde o povo estava livre para prosperar e crescer. Então nós vimos detalhadamente isso na nossa última palavra, e eu não vou me estender nesse assunto. Todos sabem aqui que o povo de Israel, ele passou 40 anos vagando pelo deserto. Vocês lembram disso? Foram 40 anos vagando no deserto, sendo que quando eles cruzaram o Mar Vermelho, em 4 meses eles já estavam na porta da terra prometida. Era só atravessar o Rio Jordão que eles tomavam posse. Por que que o Senhor fez o povo voltar atrás e passar 40 anos perambulando pelo deserto? Se em 4 meses eles podiam ter ido para Jerusalém, né? Então eu queria me ater mais a isso. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 10. Obrigado, pastor Elton, Deus te abençoe.
1 Coríntios, capítulo 10. Amém? Todos acharam? Amém. Diz assim: ora, estas coisas, que coisas são essas, né? Essas coisas que aconteceram, o povo sair do Egito, passar pelo Mar Vermelho, perambular pelo deserto, estas coisas nos foram feitas para exemplo, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos tornei, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Nem nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. E não tentemos o Senhor, como alguns deles tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Amém? Nós vimos na última palavra que são 5 as razões pelas quais, as principais razões pelas quais o povo de Deus não pôde entrar naquele momento na Terra Prometida. Tudo com base na falta de fé. É o principal, a falta de fé. Mas os pecados mais específicos são a cobiça, a idolatria, a imoralidade, pôr o Senhor à prova e a murmuração. Esses 5 foram os 5 pecados principais que fizeram com que o povo de Israel estivesse no deserto durante 40 anos. 40 anos sofrendo num deserto, porque pecaram diante do Senhor. E só cometeram esses pecados porque fraquejaram na fé. Eles fraquejaram na fé. Eles olharam para trás e ansiaram pelas delícias que haviam no Egito. Lá diz: que saudade das cebolas, dos pepinos. Acho que agora vocês lembraram. Quem esteve aqui na última palavra lembra. Que eu falei: que saudade dos pepinos e das cebolas que lá havia. E aqui nesse deserto só tem maná. Só isso. Só temos maná. Então a falta de fé levou o povo a pecar, a ter esses pecados. E é interessante, se a gente conseguir firmar na nossa fé, a nossa fé nos manterá andando, sempre andando. Firmado na fé, a gente consegue andar, passo após outro, firme. A gente não corre, como diz o pastor Eliezer, a nossa jornada aqui não é 100 metros rasos, não é aquele estirão que você chega bem ali e está cansado, morto. Mas é uma maratona, são 42 quilômetros, então você vai passo após passo, prosperando, prosseguindo pelo caminho. A nossa fé nos manterá nesse caminho. Além da gente andar, porque a gente pode avançar, mas pode avançar para um lado errado. Pode avançar para frente, pode avançar para o lado. Às vezes a gente dá meia volta e avança para trás, como muitos fizeram. Então, a nossa fé, além de manter a gente andando, ela mantém a gente andando no rumo certo. Ela nos mantém no caminho. E a nossa fé nos fará chegar à nossa Canaã. Eu queria estar focando mais num determinado pecado desse que o pessoal de Israel cometeu e o impediu de chegar a Canaã, que é o pecado da murmuração. Esse pecado é um pecado muito comum, principalmente nos dias de hoje, né? Onde a gente está insatisfeito com tanta coisa, a gente vê tanta coisa errada, tanta coisa no mundo errada. A gente aprende com aqueles que estão em nossa volta, todo mundo murmurando, todo mundo falando mal das coisas, mostrando erro, apontando. E a gente fica com aquilo no coração e a gente aprende também. A gente fica muito crítico. Tudo a gente critica, nada para nós está certo, tudo podia melhorar. E o que a gente faz? Acaba murmurando. E o que é murmurar? Estive pesquisando no dicionário. O dicionário diz que murmurar é produzir murmúrio ou sussurrar. Aquele baixinho, falar ao pé do ouvido, sussurrar. Emitir ou produzir um som frouxo ou leve.
Um som frouxo ou leve. Isso me lembra o Rabugento. Quem de vocês já assistiu o Rabugento? Um desenhozinho bem antigo. Isso é do meu tempo, lá atrás. Creio que os novos ainda não tiveram o prazer de ver o Rabugento. Não é assim? O Rabugento... Quando alguma coisa saía errado para ele, o dono dele mandava ele fazer alguma coisa, ele saía. O que é aquilo? Aquilo é o murmurar, né? Aquilo é um sonzinho frouxo, leve, que ele está emitindo. O que mais que diz? Dizer em voz baixa, segredar. Lastimar-se, queixar em voz baixa, resmungar. Dizer mal, maldizer, conceber mau juízo, falar contra alguém ou de algo, criticar, conversar difamando ou desacreditando alguém ou alguma coisa, dizer mal de alguém, apontar faltas, conceber maus juízos, apontar faltas, criticar censurando, falar contra alguém ou alguma coisa. Então, isso daqui, teoricamente, é o que está escrito no dicionário sobre o murmurar. Tá certo? Isso aqui que é murmurar. Murmurar é aquele falar baixinho, reclamar com o seu vizinho, a pessoa que está do seu lado. Ah, não gostei daquilo. Você viu como fulana de tal veio hoje para a igreja? Você viu o vestido dela? Nossa, mas que vestido ridículo. Estava feio. E interessante é que a pessoa que murmura, ela não quer que a pessoa a qual ela está difamando saiba. E na frente da pessoa, nossa, fulana de tal, aqueles beijinhos. Não sei se vocês já viram isso. Pela risada, eu acho que vocês já viram isso em algum lugar antes. Nossa, você está tão bonita, que cabelo lindo. E depois sai, você viu? Mas que vestido curto da menina. Nossa, mas que cabelo feio que tem aquele irmão. Nossa, você viu tanto que o pastor Nildo está engordando? Caramba, duvido, vocês nunca falaram disso de mim. Mas amém. Então, o murmurar é isso, é falar mal. Ou na igreja, nossa, você viu tanto que o louvor hoje estava ruim, o som estava alto, o ministro caiu no chão, o projetor caiu. Você viu como é que estava? Você viu o pastor da igreja, como é que foi? Estava feio, não sabe nem falar lá na frente. Misericórdia daquela igreja, não vou mais para aquele lugar de jeito nenhum. Então isso é murmurar. Eu falar mal contra alguém, ou alguma coisa, ou uma instituição. Murmurar é rebeldia e gera divisão no corpo. Quando eu começo a murmurar e a falar mal, aí chego aqui, meu amigo, vem cá, pastor Elton, chega aqui, vamos fazer um jogral. Gente, pode me convidar, eu estou no treinamento para ser ator, hein? Ele está se formando em quê? Em artes cênicas. Pastor Elton, você viu como é que o pastor... Wesley. Pastor o quê? O pastor Wesley está hoje? Misericórdia daquele irmão. Que coisa feia, né, meu irmão? Difícil, né, rapaz? Difícil, pastor aguentar, Wesley, né? Como é que Nossa, faz? você viu a atitude que ele teve? Nossa, ficou lá daquele jeito, meu irmão. Não dá nem atenção pra gente. Não dá. Não, que é verdade? coisa triste, não é? Como é que faz? Rapaz? Nossa, meu irmão, graças a Deus que Deus colocou você no meu caminho, que você é um homem de Deus. O Elton é um homem de Deus, mas, pastor Wesley, você viu o Elton? Meu irmão, quem murmura, murmura. Ele fala mal. Tanto fala mal do Elton, quanto fala mal do pastor Wesley, quanto fala mal de qualquer um de nós. Ele é teu amigo na hora que ele está falando mal de outra pessoa, mas quando ele está por trás, com você pelas costas, ele está falando mal de você. Porque isso é um pecado que está tão entranhado, está tão ali com a pessoa, que a pessoa faz sem ver. Ela não consegue enxergar. E o que acontece? Quando eu estou falando do pastor Wesley e do pastor Elton, e jogando um contra o outro, o que isso vai acontecer? Vai haver uma cisão. Pastor Elton começa a não gostar muito do pastor Wesley. Pastor Wesley passa a não gostar muito do pastor Elton.
Vocês entenderam a cisão no corpo? A cisão que existe na igreja? O quanto o murmurar é danoso? É uma coisa demoníaca. Jesus diz que toda casa dividida contra si mesmo perecerá. Assim, irmão, se você quer destruir a sua igreja, basta fazer uma coisa. Para destruir a sua igreja, murmure. Para destruir a sua igreja, murmure. Só precisa isso. Mas existem pessoas que não murmuram, elas são realistas. Vocês já viram essa pessoa que nunca murmura? Eu não murmuro não, sou realista, eu vejo o que aconteceu. E para essas pessoas, queria ler um texto agora. Diz assim a nossa história. Um rei que viveu num país além-mar há muito tempo, era muito sábio e não poupava esforços para ensinar bons hábitos a seu povo. Frequentemente fazia coisas que pareciam estranhas e inúteis, mas tudo o que fazia era para ensinar o povo a ser trabalhador e cauteloso. Nada de bom pode vir a uma nação, dizia ele, cujo povo reclama e espera que os outros resolvam seus problemas. Deus dá as coisas boas da vida a quem lida com os problemas por conta própria, dizia o rei. Uma noite, quando todos dormiam, ele pôs uma pedra enorme na estrada que passava pelo palácio. Depois, foi se esconder de trás da cerca e esperou para ver o que aconteceria. Primeiro, veio um fazendeiro com uma carroça carregada de sementes que levava para a moagem na usina. Quem já viu tamanho de descuido? E contornava a pedra. Por que esses preguiçosos não mandam retirar essa pedra da estrada? E continuou reclamando da inutilidade dos outros, mas sem ao menos tocar ele próprio na pedra. Logo depois, um jovem soldado veio cantando pela estrada. A longa pluma de sua cape ondulava na brisa. E uma espada reluzente pendia de sua cintura. Ele pensava na maravilhosa coragem que demonstraria na guerra e não viu a pedra, mas tropeçou nela e se estatelou no chão poeirento. Ergueu-se, sacudiu a poeira da roupa, pegou a espada e enfureceu-se com os preguiçosos que insensatamente haviam largado aquela pedra imensa na estrada. Então ele também se afastou sem pensar uma única vez que ele próprio poderia retirar a pedra. E assim correu o dia. Todos que por ali passavam reclamavam e resmungavam por causa da pedra no meio da estrada, mas ninguém a tocava. Finalmente, ao cair da noite, a filha do moleiro é aquela pessoa que é dona de um moinho que moe grãos para fazer farinha. A filha do moleiro passou por ali. Era muito trabalhadora e estava cansada, pois desde cedo andava ocupada no moinho, mas disse a si mesmo: já está escurecendo, alguém pode tropeçar nessa pedra e se ferir gravemente. Vou tirá-la do caminho. E tentou arrastá-la dali a pedra. Era muito pesada, mas a moça empurrou, e puxou, e inclinou, até que conseguiu retirar do lugar. Para sua surpresa, encontrou uma caixa debaixo da pedra. Ergueu-a. Era pesada, pois estava cheia de alguma coisa. Havia na tampa os seguintes dizeres: esta caixa pertence a quem retirar a pedra. Ela abriu e descobriu que estava cheia de ouro. Oh, que bênção, né? O rei então apareceu e disse com carinho: minha filha, com frequência encontramos obstáculos e fardos no caminho. Podemos reclamar em alto e bom som, enquanto nos desviamos deles, se assim preferirmos. Ou podemos erguê-los e descobrir o que eles significam. A decepção, normalmente, é o preço da preguiça. Então, o sábio rei montou seu cavalo e, com um delicado boa noite, retirou-se. Interessante, o rei coloca a pedra no meio do caminho para atrapalhar, para ver a atitude dos seus súditos.
A maioria daqueles que passavam por ali olhavam a pedra e reclamavam: poxa, deixaram essa pedra aqui, quem foi o filho de Belzebu que deixou essa pedra bem no meio do caminho para me atrapalhar? E saía reclamando, e estrada fora, durante um bom tempo, estava reclamando e murmurando, ele consigo mesmo. E vemos, por último, uma moça, né, que teve atitude. Ao invés dela ficar murmurando, o que ela fez? Ela correu lá, falou: vou tirar essa pedra do meio do caminho porque está atrapalhando. Deixa eu tirar ela aqui. E ela se esforçou, lutou, tirou e foi recompensada por isso. É interessante que, como é que nós vemos a pedra no meio do caminho? Como é que nós vemos isso? Como é que os murmuradores viam aquela pedra? Eles olharam para aquela pedra e viam assim aquela coisa enorme. Transformaram o problema num monstro. Não foi isso? Como é que a moça que tinha atitude, que tinha fé, como é que ela viu aquela pedra? Ela reduziu o tamanho da pedra, ela reduziu o problema, foi lá, teve atitude, pegou a pedra e tirou do caminho. E, para a graça dela, para a alegria dela, ela foi recompensada com um baú de ouro. O cristão de fé prova sua fé com atitudes, e mesmo sendo a pedra muito pesada, a remove do caminho dele. E as demais pessoas que irão passar pelo caminho, passam tranquilamente. Né? Então ele, além de pensar nele mesmo, ele pensa nos outros, nos demais. O que eu posso fazer para ajudar? E age, não só pensa. Como o pastor Daniel, ele sempre conta uma piadinha, acho que já contou aqui, né? Tem uma piadinha, né, que o pastor Daniel conta, é muito engraçada. Ele diz que tinha um sapo que estava em cima de uma Vitória Régia, num calor escaldante, e ele estava doido para se refrescar. Aí ele pensou: vou pular daqui na água. Isso era 2 horas da tarde, aquele calorão. Aí quando foi 3 horas da tarde, ele pensou: vou pular na água. Quando foi 4 horas da tarde, ele pensou: vou pular na água. E ficou o dia todo pensando em pular na água. E quantas vezes ele pulou na água? Nenhuma, meu irmão. Ele não pulou na água, ele ficou debaixo do sol escaldante. Assim, muitos de nós pensam também em fazer alguma coisa. Eu quero participar do louvor. Eu quero levar uma pregação. Eu quero abrir uma célula. Eu quero fazer diferença. Mas só pensa e não age. Jamais age. O reino de Deus, ele requer que a gente tenha fé. A fé é transformar a nossa vontade, transformar a nossa visão em algo real. A fé, ela move, ela é real, ela gera atitudes. Vocês já pensaram em que tipo de pessoas nós somos? Aonde que a gente se enquadra? A gente é igual ao soldado, igual ao carroceiro, ou a gente tem agido conforme a moça que trabalhava, uma moça frágil? Como será que estão as nossas atitudes? Será que estamos em conformidade com quem? Isso é bom para a gente refletir. Irmãos, vamos abrir agora nossas Bíblias em Números 14. Esse trecho da palavra se dá quando Moisés envia espias à terra de Canaã. Envia 12 espiões para verem o que há lá na terra de Canaã. Ao voltarem, os espiões falam: olha, a terra realmente é muito boa, mana leite e mel, excelente, mas está recheada de gigante. É gigante demais e diante deles nós parecemos formiga, não dá para entrar lá nessa terra, não tem jeito. Êxodo 14, verso 1. Números, perdão. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo desse deserto. Olha só o estado de espírito, completamente derrotados, abatidos, murmurando. No verso 8 diz assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Isso aqui foram os 2 espias, Josué e Caleb, aqueles que tinham fé que o Senhor podia. Olha, vamos lá, se o Senhor se agradar de nós, meus irmãos,
Se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos dar essa terra. Ele prometeu que ia nos dar, não prometeu? Prometeu. Então, e Ele vai voltar atrás na palavra? Por que vocês estão esmurecendo? Por quê? Então, somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Isso foi o que os espias falaram para o povo. Qual foi a reação do povo? Verso 10. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Oh, tristeza, né? Que os apedrejem. Então, 2 homens de fé chegaram e falaram: olha, nós podemos ir, nós podemos vencer, nós podemos entrar na terra de Canaã. Vamos conosco, um com o outro, falando que não davam conta. Nós não podemos, nós não somos isso, está muito difícil, não vai dar certo, não vai dar certo. Essa questão do não vai dar certo é um peso terrível. Ela sempre joga a gente para baixo. Ah, não vai dar certo. Quando não vai dar certo, a gente nem se levanta para fazer nada. Mas eles se esqueceram que Deus já tinha dado aquela terra para eles. Tanto que 40 anos depois, os mesmos gigantes estavam lá. E eles entraram sem lutar, sem nenhuma perca. Eles entraram, deram a volta em Jericó, as muralhas caíram por ordem de Deus. E aquela cidade foi tomada e destruída, sem um ferido da parte de Israel. Não confiaram no Senhor, que os havia abençoado até ali. O povo, ele não olhou as bênçãos do Senhor. Olha, o Senhor passou 4 meses com eles no deserto. Durante a noite, uma coluna de fogo iluminava o caminho. Durante o dia, uma nuvem trazia sombra e refresco. Na hora do nascer do dia, Deus dava para eles, brindava eles com um maná que vinha do céu. Uma comida forte que sustentava. E em alguns pontos deu codornizes e outras comidas também foi dada, não foi só maná mesmo. Em alguns pontos tinha outras comidas. Fazia brotar água da pedra para o povo beber. E o povo não acreditou em Deus. Muitas vezes a gente está assim. A gente vê o Senhor agir em nossas vidas. Mas a gente não acredita que Deus pode fazer naquele ponto especificamente. E a gente começa a murmurar. E transforma uma pedra pequenininha numa gigantesca pedra intransponível. E realmente a gente não consegue passar por essa pedra. Porque ela se tornou muito maior do que verdadeiramente ela era. Assim, se você quiser experimentar o poder da ira de Deus, basta murmurar. Lá em Efésios 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém, meus irmãos? Vamos passar aqui para a parte de causas e efeitos. Olha só que interessante. Alguns murmuram contra o patrão ou a empresa onde trabalham e depois não entendem por que não recebem uma promoção. Como que o seu patrão vai te dar uma promoção, vai te abençoar no serviço, se você está falando mal dele pelas costas? Porque da forma que você fala mal dele para uma pessoa, aquela mesma pessoa passa adiante e chega no seu patrão. Nada fica encoberto para sempre. Nada. Outros murmuram contra o pastor, o líder, e não entendem por que os filhos são rebeldes. Irmão, se o seu filho está rebelde contigo, ou ele é rebelde, possivelmente uma das causas é a sua murmuração. Pode ser uma das causas. Analise a sua vida. Murmuram contra a palavra de Deus e depois se queixam de sua fé improdutiva. O murmurador, além de ter falta de fé, ainda é um idólatra. Murmurar é a idolatria das circunstâncias negativas. Então eu vejo uma circunstância de um tamanho, e aí eu já aumento aquilo lá e torno aquela circunstância o meu Deus. E começo a falar dela. E começo a viver por ela. E toda a minha vida passa a ser com base nela. Eu não olho para o meu Deus, para o meu Salvador, aquele que tem poder de remover a pedra do caminho. Aquele que pode me dar força. Ele deu força para aquela jovem, uma jovem magrinha da estrada. A jovem não daria conta de remover a pedra. Mas pela força que Deus dá, Deus nos capacita a remover as nossas pedras do caminho. Murmuração é um ladrão da alegria.
Vocês já pensaram nisso? Quem murmura não é alegre, pelo contrário, começa a se entristecer a cada dia, a cada palavra que fala, mais entra tristeza no seu coração. Murmuração é como um buraco negro que suga toda a luz da vida, que rouba a sua alegria, a sua gratidão. A ingratidão é uma sementeira fértil para o desânimo, para o esfriamento espiritual e para a apostasia. Quantos que começaram murmurando e hoje encontram-se no mundo? A apostasia, o afastamento. Então começa olhando as coisas erradas, começa focando as coisas erradas. E sempre há coisas erradas, meu irmão, porque nós estamos no mundo, o mundo é imperfeito, as pessoas são imperfeitas, até eu sou imperfeito. Graças a Deus que Ele te fez perfeito, pastor Elton. Nós estamos disputando, né? Tá? Então todos nós somos imperfeitos. Se a gente for olhar para a imperfeição de cada um, a gente esfria, a gente desanima, acaba a nossa alegria. Vamos fazer o seguinte, vamos olhar a imperfeição do outro, mas vamos orar pelo outro. Ô Senhor, cura o pastor Elton, Senhor Deus, que ele possa ser melhor nessa área. Amém? E com o passar do tempo, ela produz amargura. O primeiro efeito da murmuração é o entristecimento do Espírito de Deus que habita em nós. Com isso, segue a amargura. A amargura, por sua vez, traz consigo doenças e até o câncer. Então, as pessoas que são amarguradas, elas passam por doenças. Já vimos falar muito nisso, as doenças psicossomáticas, né, pastor Wesley? As doenças psicossomáticas, aquelas que vêm da nossa cabeça, da nossa mente. Se nós estamos com a mente errada, pensando em coisas ruins, coisas negativas, nós liberamos muitos hormônios ruins pelo corpo. Esses hormônios acumulados, eles podem gerar vários males. Pode começar numa gastrite, ir para uma úlcera, ou uma doença mais grave, até mesmo um câncer. Então é importante, meu irmão, que se algum louvor há, se alguma coisa boa existe, que nisso esteja o seu pensamento, não nas coisas ruins. Filipenses 2,14 diz: fazei todas as coisas sem murmuração, nem contendas. No mundo as pessoas são estimuladas a reclamar, fazer greves, reivindicar direitos. Na igreja o conselho é outro: fazei todas as coisas sem murmuração, nem contendas. Essa é a direção de Deus. Sem murmuração, sem reclamar, sem contendas. Tendo alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, meu irmão. A murmuração nos entristece e nos rouba a força de Deus que há em nós. A murmuração, ela nos entristece, ela rouba essa força. Vamos, então, focar nas coisas boas, na alegria do Senhor. Se você vê uma coisa errada que te entristece, qual deve ser a sua atitude mais correta? Leve ao Senhor os fatos e exponha o seu coração. Então, ao invés de eu chegar no pastor Elton, você viu o que o pastor Wesley fez comigo? Isso não se faz. Ao invés de eu falar isso para o pastor Elton ficar magoado com o pastor Wesley, qual é a atitude correta de um cristão? Senhor Deus, tu vistes que teu filho praticou uma ação errada comigo. Não sei se intencionalmente ou não, mas eu estou muito entristecido e quero colocar essa tristeza diante de ti. Coloco nos teus pés. Seja o meu vingador, ou para bem ou para mal. Entrega. E dali em diante, passa uma régua e começa a viver tranquilo. Que o Senhor Deus, Todo-Poderoso, Ele há de julgar. Se o pastor Wesley estiver errado, Ele vai cobrar dele. Se ele não estiver errado, Ele vai te trazer paz no coração e vai te mostrar a verdade. Desabafe na presença do Senhor. O desabafo diante de Deus é muito diferente. É uma exposição respeitosa na presença de Deus, da tristeza interior, dos abalos emocionais, da confusão momentânea, dos acontecimentos desagradáveis. E depositando aos seus pés, né, aquilo que nos aflige. O que motiva o desabafo é a proximidade de Deus.
A intimidade com Ele, a certeza da sua soberania, de sua grandeza e de sua providência. No desabafo, o homem não enfrenta Deus, não lhes diz desaforos, não briga com Ele, não reclama dele e não lhe cobra, apenas expõe. Põe para fora sem rodeios e com franqueza, na esperança de descansar em Deus e na esperança de ser aliviado. Algumas pessoas reclamam porque Deus coloca espinhos nas rosas, enquanto outras louvam a Deus porque Ele coloca rosas entre os espinhos. Aleluia, né? Então que o nosso coração possa ser assim, né? Nós possamos ver rosas entre os espinhos, né? E deixar de lado os espinhos que estão ali junto com as rosas. A verdade é que a grama não é mais verde no lado de lá da cerca. A grama ela é mais verde aonde você rega. Aonde você cuida, ali é o local mais verde. Queria contar mais uma historiazinha para ilustrar. Conta-se a história de uma senhora que partiu de uma estação de trem com uma sacola de semente, contendo sementes. E aos poucos, no trajeto da sua viagem, ela jogava um pouquinho em cada ponto. Intrigado, um jovem resolveu perguntar por que ela ficava jogando algo no chão durante toda a viagem. E ela gentilmente respondeu: olha, meu jovem, eu tenho que fazer esse trajeto 2 vezes por ano. E eu sempre achei essa paisagem desse lugar muito feia, sem vida, seca, sem brilho algum. Então resolvi comprar um punhado de sementes. E aproveito a minha viagem para semear sementes de flores, ao invés de ficar reclamando da feiura do lugar. Você está vendo aquelas violetas? Plantei-as no ano passado. E aquelas roseiras? Elas foram semeadas há 2 anos. Então ela teve atitude. Ela não ficou remoendo, falando mal do local. Que lugar feio, que lugar ruim. O local era feio? Era feio, meu irmão, era feio. Mas ela não ficou murmurando porque era feio. Ela resolveu agir e tomar uma atitude para transformar o feio em bonito. Assim como a moça conseguiu ter a atitude de remover a pedra do meio do caminho, para que não apenas ela, mas que todos passassem com tranquilidade. Que essa possa ser a nossa atitude, que a gente possa ter essa atitude de fazer, ao invés de falar mal. Ainda que as coisas estejam ruins e que você esteja vendo apenas pedras no caminho, lembre-se, você nasceu para louvar a Deus. Você nasceu, meu irmão, para louvar, não para murmurar. Amém? Vamos ler mais um trecho da Bíblia, que encontra-se em Abacuque. Abacuque capítulo 3, verso 17, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés firmes como os das corças, e me faz andar altaneiramente. Amém, Senhor Deus, porque quando estou fraco, é que estou forte. Muitas vezes, meus irmãos, as circunstâncias, aquilo que a gente vê com os nossos olhos, elas são reais, elas existem mesmo, e elas nos abatem muito. Mas nós precisamos olhar, focar o nosso Deus, porque nele, quando a gente firma nele, aí é que a gente está forte. Amém? Que esse possa ser o pensamento da igreja, de cada um de nós. E se alguém, algum dia, praticou a murmuração, como tantas vezes eu pratiquei a murmuração, é que o Senhor mude a mentalidade, assim como tem mudado em mim essa mentalidade, que a gente possa ir para frente como um só corpo, na força do Espírito Santo, guiados pelo nosso Cristo Jesus. Amém, igreja? Então, meus irmãos, que o Senhor abençoe essa igreja ricamente. Aleluia. Pastor Elton. Obrigado, pastor Nildo.